Olá, bem-vindos a mais uma aula de História para os módulos 4 dos professores Sandra e Luiz. Hoje vamos dar continuidade à nossa aula anterior, que era sobre História da Cultura Popular Brasileira, agora a parte 2. Muito bem, vamos a alguns exemplos da cultura popular, né, brasileira. Por exemplo, a música sertaneja de raiz. Esse é um exemplo de cultura popular, né? Ela se remete principalmente a elementos da vida do campo, né? Então, esse tipo de cultura que a música sertaneja de raiz, ela vai estar ligada ao homem do campo, contar um pouco sobre a vida dele, né? O cotidiano dele nas músicas, ok? Um outro exemplo é o funk carioca, né? Ele vai estar ligado à vida das favelas, da onde que ele surgiu, né? Então o funk vai contar, vai falar mais da periferia, né, dos problemas periféricos, da violência que aflige essa população, ok? Um outro exemplo é a literatura de cordel, né, que vai tratar de temas recorrentes ao sertanejo nordestino, né? Então lá no Nordeste é muito comum ainda a literatura de cordel, ok? Bom, um outro exemplo, né, é sobre a cultura do Sul, né, a vida gaúcha, né? Vai tratar lá dos povos que habitam o sul do país, que vão ser influenciados por alemães, argentinos, né, que tem um modo, uma cultura e um modo de vida bem diferente dos nordestinos que a gente acabou de dar o exemplo, por exemplo. Ok? Então, é como se fosse um outro país, mas não é. Fazem parte do Brasil, falam português, têm um sotaque, a maneira de se vestirem, de comerem, né, de falarem, né, é diferente das outras regiões. Então, aqui a gente acabou de ver alguns exemplos dessa riquíssima cultura popular brasileira. Ok? Então, para lembrar, né, a cultura brasileira ela é baseada na diversidade de hábitos e costumes, ok? De seu, de se por, com, principalmente dos regionalismos, né, das regiões do Brasil. Então, cada região vai ter essas características diferentes. Não. E isso vai surgindo ao longo do tempo, não é algo que nasceu tudo junto ao mesmo tempo, na mesma época. Ok? Então, isso vai sendo formado com o passar da nossa história. Por possuir um território de grandes proporções continentais, como o nosso país, o Brasil viu ao longo de sua história o desenvolvimento de diferentes vertentes culturais, devido às diferenças geográficas que separam o território, como a gente estava falando, né? Então, se a gente comparar o pessoal que mora no sul, os brasileiros que moram no sul, com os brasileiros que moram no nordeste, para pegar dois exemplos, né, que a gente conhece, né, eles vão ser bem diferentes. Por quê? Porque tem a questão, né, geográfica, né, do Brasil, né, e das influências. Cada região vai sofrer mais do que a outra. Ok? Como a gente viu no sul, por exemplo, a influência que a gente vai ter é de alemães, de argentinos, da região de fronteira. Okay? Enquanto que no Nordeste, a influência indígena, portuguesa e negra, né, vão estar mais presentes. Né? Pensando em termos culinários, né? A culinária ela também faz parte da cultura brasileira. Ok? Então, a culinária é um valioso elemento cultural de um povo. Temos pratos típicos e ingredientes que provêm da cultura indígena, dos estados nordestinos e do centro-oeste brasileiro, por exemplo. Né? Enquanto que o vatapá e a acarajé são pratos típicos baianos de origem africana. Os habitantes do Cerrado consomem pequi, e a culinária tradicional paulista é fortemente influenciada pela cultura portuguesa e italiana. Então, assim como a gente está falando da cultura diversa, a questão da culinária, que também é um aspecto cultural, ele também vai ser diverso. Okay? Então, você vai ter vários pratos típicos que existem, que se originaram em determinada região. É claro que quem, por exemplo, mora aqui em São Paulo, como nós, né, a gente tem acesso a esses vários pratos típicos. Você vai ter restaurantes de todos os cantos do Brasil e do mundo. Né? Você pode comer, né, uma comida típica alemã em um restaurante alemão, né? Ou comer uma comida típica nordestina indo no Mocotó, aqui perto da gente. Ok? Né? Então você tem acesso a isso. Mas essas culinárias, elas têm as origens
né, lá, né, nos territórios em que elas vão ser criadas, nas regiões, né, que elas são criadas, ok? Bom, a cultura brasileira atual, ela vai sofrer diversas influências, além das raízes, né, que é aquela que a gente já viu lá, que são a influência cultural indígena, europeia e africana. Ela é também influenciada fortemente pelos elementos da cultura, né, da indústria cultural, né, que nós já tínhamos visto lá numa aula anterior. O que é isso? Só para relembrar, né? A indústria cultural, né, são os elementos que a televisão, né, que as mídias vão importar, né, e impor, né, em determinados graus na sociedade. Então, o cinema, o modo de se vestir, de se pensar, de se consumir, né, ele é influenciado por essa indústria cultural também, ok? Bom, mas além desses fatores, existem outros oriundos da cultura produzida nas periferias, né, que não necessariamente são frutos da indústria cultural. Então você vai ter, além dessa cultura, das culturas de raiz, da indústria cultural, né, essa cultura periférica que é produzida nas periferias dos grandes centros urbanos, ok? Então a Black Dance, por exemplo, é um elemento de hip hop que compõe a cultura brasileira contemporânea, ok? E onde que ela surge? Nas periferias, ok? Hoje podemos elencar o hip hop e o funk, né, como elementos que impulsionam a cultura brasileira atual, para além da cultura de massas produzida pela indústria cultural. Nesses casos, podemos relacionar esses elementos a uma cultura autêntica, produzida pela periferia e para a periferia, sendo algumas vezes confundida com os elementos da indústria cultural ou incorporados por elas, por eles, né? Ou seja, apesar dessa cultura, né, seja o hip hop e o funk, terem nascido na periferia, né, produzidos por eles, uma cultura autêntica, né, nada impede que a indústria cultural incorpore eles, né, na hora de produzir. Então você vai ter, tá certo, essa cultura, esse tipo de música sendo tocada em rádios, né, e uma grande parte da população ouvindo, né? Não é porque ela seja da periferia que ela está ouvindo, ela pode ser da classe média, né, dos bairros centrais e ouvir aquilo lá. Por quê? Porque a indústria, a indústria cultural acaba incorporando isso e vende para ganhar dinheiro, ok? Bom, alguns elementos culturais do século XXI também resistem e colocam-se como fatores que ainda influenciam a cultura brasileira atual. Como exemplo disso, nós podemos citar o Carnaval, que movimenta grande parte da população brasileira entre os meses de fevereiro e março de cada ano. Então, o Carnaval, né, que também é incorporado, né, que é consumido pela indústria cultural, faz parte aí da cultura brasileira, em que as pessoas se mobilizam, né, para essa festa tipicamente brasileira, né, mas ela existe, né, vamos lembrar que o Carnaval vem de tradições europeias trazidas pelos portugueses lá na época da colonização. Bom, resumindo, a cultura brasileira é vasta e diversa. Se considerarmos o Brasil nos dias atuais, a nossa cultura pode ramificar-se em centenas de eixos, vindo dos vários polos culturais estabelecidos em todos os estados de todas as regiões brasileiras. Ok? Então ela é muito diversa, a gente citou alguns exemplos aqui, a gente poderia, né, ter muitos mais. Ok? Para terminar aqui, eu queria, né, que vocês lessem aí a chargenzita do Quino, tá? Que a diferença nos enriquece e o respeito nos une. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Vamos para a atividade? Tem um pequeno texto que eu vou ler para vocês e aí depois vocês vão comentar, posicionando-se, dando sua opinião. Ok? Então o texto é o seguinte: a diversidade cultural. A sociedade brasileira reflete, por sua própria formação histórica, o pluralismo. Somos nacionalmente, hoje, uma síntese intercultural, não apenas um mosaico de culturas. Nossa singularidade consiste em aceitar, um pouco mais do que os outros, a diversidade e transformá-la em algo universal. Esse é o verdadeiro perfil brasileiro. Sabemos, portanto, por experiência própria, que o diálogo entre culturas supera, no final, o relativismo cultural crasso, né, grosseiro, né, e enriquece valores universais. Quem escreveu isso foi o Antônio A.
Daiel de Lima. Ok? Então agora vocês vão fazer um pequeno texto, né? Comentando se vocês concordam, se vocês discordam, qual a opinião de vocês sobre esse tema da diversidade cultural que nós trabalhamos. Ok? Obrigado e bons estudos.